Hoje eu vou falar sobre calção. Olá, sejam todos bem-vindos a este canal Lúcia Franco, corretora de imóveis. E hoje eu vou falar sobre calção. Amigo corretor, amiga corretora de imóveis, hoje eu quero trocar com você essa experiência do meu dia a dia. O que é que eu sinto na pele do meu dia a dia dentro da minha empresa? Porque hoje eu tenho um número X de uma carteira de locação de imóveis. Então essa experiência que eu quero trocar para você, principalmente aqueles corretores que estão começando a trabalhar no ramo imobiliário e que estão meio perdidos, não sabem para que lado vai, se vai para o lado de vendas de imóvel ou locação de imóveis. Então, o que eu digo por experiência própria, que é muito bom trabalhar nos dois ramos, tanto na parte de venda como na parte de locação. E eu hoje incentivo muito o corretor que está iniciando aí nesta jornada linda, maravilhosa, que é a realização do sonho do imóvel, seja ele para compra, seja ele para locação, né? E que ele trabalhe também na parte de locação. Por que que eu digo isso? Na locação de imóveis. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque isso, na medida que você vai trabalhando, né, você vai somando uma renda mensal para você. Ah, mas eu hoje estou sozinho, Lúcia. Não tem problema. Eu sei que todo início é difícil. É meio difícil, né? Porque, na verdade, você tem que correr para um lado e para o outro. Mas se você está bem organizado, pode ter certeza que você vai conseguir disso. Então, eu incentivo muito porque hoje nós estamos numa economia do país que hoje quem tem nós passamos aí, nós já estamos no segundo ano da pandemia do Covid-19, então isso me ajudou muito no meu dia a dia, porque se você quiser trabalhar numa empresa, uma empresa hoje não vai te pagar o que a gente tem renda, uma renda mensal dentro disso. E na medida que você vai trabalhando, você vai alcançando esse montante, né? E o que eu posso dizer e garantir para você, que esta renda me ajudou muito nessa história aí, principalmente lá no primeiro ano dessa pandemia, que se eu não tivesse esse montante dessa renda mensal, talvez eu teria que mudar algumas estratégias dentro da minha própria empresa. Então, a gente precisa ter gratidão e valorizar isto. No contrato de locação, existem vários itens que eu vou citando, né? Que faz parte dentro de um contrato de locação. Então, hoje o assunto é calção, amigo corretor. Então, o que eu vou dizer para você? A calção é um valor que a pessoa emite lá no contrato como um tipo de garantia nessa parte do contrato de locação, porque ela não quis a opção de querer fiadores, né? Então, mas daí quando você opta em garantia deste imóvel, eu na minha empresa hoje eu dou essas duas opções, fiadores, né, ou calção. E lá, a calção, geralmente, o corretor tem que avisar bem explicadinho o que é a calção e para que ela serve realmente. E você precisa ter esses argumentos para ir buscando, né? Eu, com essa experiência que eu tenho hoje, eu fui buscando, eu fui estudando. Aí você me pergunta, mas você estudou em Direito, você é formado em Direito? Não, eu não sou formada em Direito. Eu sou contabilista, mas trabalho no ramo imobiliário já há praticamente quase há 27 anos.
Então, o que que eu fui somando nesse período de tempo? Experiências. O que, na medida que um assunto ia acontecendo dentro do meu dia a dia, na parte de locação de imóveis, eu ia buscando aquele assunto, eu ia estudando. Ah, Lúcia, daí tu não precisa, às vezes, contratar um advogado? Não, tem muitas situações que eu já gravei alguns vídeos dizendo que teve algumas situações eu preciso sim contratar advogado, porque o contrato de locação, ele tem toda uma parte burocrática que nós temos que seguir, né? E nós, como profissionais, temos que estar bem atento a isso. Mas voltando aí com essa parte de caução, geralmente o inquilino, quando entra, se ele não entende bem sobre essa situação, ele no início o que ele faz? A gente fala sobre a caução, ele diz não, tudo bem. E nós explicamos para que ela serve, como é que ela vai ficar, né? Quando é que pode ser usada. Mas às vezes eles entram por aqui e saem por aqui. Não sei se eles têm vergonha de dizer, ai, não entendi, tem como você me explicar novamente? Eu não sei o que acontece na cabeça do inquilino, né? Quando porque todo contrato, ele precisa ser bem minucioso, bem detalhado, né? Bem detalhista. A gente, como profissional, a gente tem que ser detalhista nessa hora, a hora que nós elaboramos esse contrato de locação. E constamos tudo lá, né? Então, geralmente, eles entram por aqui e saem por aqui, né? Eles às vezes ficam em dúvida, mas têm vergonha de perguntar sobre essa dúvida, né? Repete de novo. Às vezes tem alguns até que se arriscam, repete de novo. Não, Lúcia, eu não entendi. Ou uma das funcionárias que atende na parte também nessa parte administrativa de imóveis, aí repete, às vezes quando a gente repete uma segunda vez, eles dizem que entende, mas não. A gente sabe quando é que a gente não vai perceber que eles não entendem realmente? Quando eles vão desocupar este imóvel, né? Porque também as pessoas não é obrigada elas saberem tudo, né? Geralmente as pessoas são leigas no assunto. Porque já pensou se a gente tiver que estudar tudo, né? Para a gente poder entender? Não, né? Então, eu vou perceber que o inquilino não entendeu quando eles desocupam o imóvel. Então, aí eles geralmente acham que este caução, ela serve para um aluguel, como aluguel antecipado. Geralmente quem não entende, eles entendem como um aluguel antecipado. É tanto que eu cobro 3 vezes o valor do aluguel, que é o que permite, né? E geralmente as pessoas que trabalham com locação, eles cobram 3 vezes esse valor do aluguel. Uma coisa que eu quero esclarecer, que uma vez eu ouvi um profissional dizer que pode ser juntado, somado ao aluguel o valor de IPTU, o valor do IPTU e o valor de condomínio também. Isso não pode, tá? Isso não pode. Eu não me lembro mais onde é que eu ouvi isso, mas amigo corretor, amigo profissional, não faça isso. É referente somente no valor do aluguel. 3 vezes o valor do aluguel. Repito isso várias vezes para você gravar, para você não fazer coisa que não deva. Por quê? Porque isso pode gerar ação judicial, pode gerar muito problemas para você. E por que também não pode cobrar menos? Claro, por que não deve cobrar menos? Porque essa caução, ela é uma garantia, você está pedindo uma garantia. Porque quando o inquilino desocupa o imóvel, tá? Nem todo, vou dizer uma coisa para vocês na prática, tá? Dependendo a situação, quando o inquilino
desocupa o imóvel. E quando nós vamos fazer a vistoria de saída deste imóvel, nem às vezes tem caução que não vai cobrir o valor total dessas despesas que nós vamos ter neste imóvel. Vai depender o tipo desse imóvel que ele alugou, que não vai pagar, não é que não vai pagar, tu não vai conseguir, vai faltar dinheiro para te fazer essas manutenções. E às vezes quando ele já não faz, o inquilino não faz essa manutenção já na saída da desocupação deste imóvel, o que acontece também? Ele provavelmente ele deixou algum aluguel atrasado, ou ele tem, quando a gente vai fazer a conta final, porque lá a gente estipula no contrato de locação, que enquanto não terminar a vistoria, o aluguel está correndo. A gente tem que constar isso lá no contrato de locação. E então, geralmente esse valor, às vezes tem situações que ele não vai cobrir. Ai, Lúcia, mas como é que faz? Isso aí é outro assunto, como é que se faz, né? Então, por isso que nós temos que, 3 vezes esse valor do aluguel. Para isso, para que você tenha garantia neste valor da desocupação lá. E como é que pode ser usado? Este valor que você vai usar, se caso esse inquilino sair do imóvel, que você vai poder, como é que nós podemos usar este valor da locação no imóvel? Quando o inquilino desocupa e não concorda, tá? Ele desocupa e não concorda lá com a vistoria, nós podemos executar a vistoria e usar esse dinheiro para fazer essa vistoria. Mas aí se você disse que o dinheiro não vai dar? Mas se o dinheiro não vai dar, o que é que nós vamos fazer? Nós, conforme o contrato de administração que nós fizemos com o proprietário, nós temos que, por enquanto, tá bancando essas despesas para depois nós vir cobrar aí do inquilino, né? Ou então, até de repente, vai ser preciso entrar com algum tipo de ação, né? E também a outra situação que nós podemos usar este dinheiro da caução é quando o inquilino ele está lá no imóvel, né? Ele está usando o imóvel. Aí aconteceu desse inquilino, chegou aí na pandemia, ele ficou desempregado, né? Ele ficou desempregado e ele entra em contato contigo. Olha, mas ele é um inquilino que sempre o histórico dele é perfeito. Ele sempre foi um inquilino que pagou o aluguel em dia, correto, sempre certinho. Só que ele ficou desempregado. Aí ele nos avisa. Ele tem boa fé, ele nos comunica. Então, quando ele nos comunica, a primeira coisa que eles fazem, eles ligam para você, amigo corretor. É você. Geralmente eles ligam para mim, diretamente para o meu celular, eles falam diretamente comigo, ou então eles passam uma mensagem pelo WhatsApp: Lúcia, eu preciso falar com você. Claro que nós, como corretor, como um bom profissional, se não der para a gente conversar na hora, vamos conversar mais tarde. O que aconteceu, Lúcia? Aconteceu assim, eu estou desempregado. E como é que nós podíamos fazer, mas eu ainda quero me manter no imóvel? Então, eu sugiro, porque às vezes eu digo para eles que eles esquecem desse valor que está lá na poupança, né? Porque esse valor de caução, amigo corretor e amiga corretora, esse dinheiro tem que ir para uma caderneta de poupança para ter juros e correções monetárias. Esse dinheiro não pode ficar na mão do corretor, nem do administrador da imobiliária. E quando é o proprietário que está administrando, também não pode ficar na mão do proprietário, não. Tá? Não pode. Isso tem que ter juros e correção. Mas daí, voltando lá, aí eu faço ele lembrar. Não, mas nós temos o valor da caução,
o que é que tu achas? Que por enquanto eu tenho que bancar tanto aluguel para um proprietário, então nós não vamos atrasar para não gerar juros e correção, porque os juros lá é mais alto que a própria poupança. Então vamos usar esse dinheiro da caução? Eu pergunto isso por delicadeza, porque eu sei que a lei permite que a gente pode usar esse dinheiro da caução para o pagamento do aluguel. Então, o pagamento, aí ele diz, Lúcia, numa boa. E o que eu faço? Eu peço para ele, amigo, então passa lá, solicita isso, tudo via e-mail, né? Tudo registradinho, para quê? Para que a gente deixa na pasta, tudo comprovado, ele está autorizando a gente usar esse dinheiro da caução, né? E assim acontece. E o que é que eu faço também? Aí, se ocorrer algum, nesse meio tempo, eu também vou entrar em contato com o proprietário, já vou comunicá-lo verbalmente, mas também por e-mail, comunicando que o inquilino é um bom inquilino, ele tem um histórico perfeito, só que ele passou por esse processo aí, está passando por esse processo, mas ele é uma pessoa de boa índole, ele está com um aluguel que disse que ele atrasou este mês devido a essa situação, que ele ficou desempregado, mas que ele até tem uma boa reserva, mas a princípio pediu para usar a caução, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu comuniquei tanto pedi para o inquilino passar o e-mail e já comuniquei o locador, que é o proprietário, que o proprietário, por lei, a responsabilidade maior é dele, né? Então, eu preciso também, e é responsabilidade minha também comunicar esse proprietário, já que ele confiou em mim, e deixar esse imóvel para eu administrar. Então, o processo é isso daí, tá? Agora, quando tem lá um inquilino que ele não tem um bom histórico, vem se arrastando, né? Nós profissionais a gente já sabe, né, disso, a gente já vai observando mês a mês, a gente já vai pegando lá todo a parte de quem pagou, quem não pagou, os aluguéis, né? O que é que nós vamos... E nós já sabemos todo o histórico de cada um cliente a gente fica sabendo, né? Então, quando esse inquilino não é bom e que ele já está querendo se aproveitar, talvez até dessa história da pandemia, né, do Covid-19, começa também a inventar uma montoeira de coisas, né? Então, a gente já sabe que ele começou a incomodar desde a entrada do imóvel e pagou alguns aluguel, começou a atrasar, sempre atrasando, né? Pedindo sempre com desconto para a gente não cobrar multa e juro. É aquela situação. Isso tem essas situações todas. Que quando eles atrasam, assim, que tem uns inquilinos que atrasam com essa caução, aí tem situações que nós temos que entrar, então, quando ele já está atrasado aí, um mês. Aí, esse um mês, você já pode entrar com uma ação de despejo para esse inquilino e tal. Né? Aí você vai fazer uma análise de todo o histórico dele, né? Então, aí você já pode emitir uma carta, uma correspondência ou e-mail, né, para ele, dizendo que tal data, né, se caso não se apresentar aí, você vai entrar com uma ação para desocupação de uma ação de despejo. Então, aí sim, aí você tem que contratar aí o advogado, né, para entrar com essa ação de despejo. Mas hoje o assunto não é ação de despejo. Nós vamos ter outros vídeos aí, né, nessa jornada toda aí de gravações de vídeos, onde eu vou comentar mais também sobre esse assunto. E voltando aí para a parte da caução, né, nós, geralmente, quando o inquilino na desocupação, que o inquilino entende, ele já,
quando o inquilino vai desocupar e que entendeu lá no início, na entrada dele, que eu expliquei que o valor dessa caução fica na caderneta de poupança, que vai render juros e correção, aí ele já passa, Lúcia, que tal data, quando é que você vai repassar esse dinheiro? Aí eu vou dizer para ele, olha, no término, quando a vistoria de saída estiver totalmente pronta e que se estiver já encerrado a parte dessa vistoria, daí sim eu vou lá e vou depositar para a pessoa transferir, né? Na verdade, transfiro porque hoje a gente não sai com dinheiro nenhum aí na rua, né? Não, isso não... Hoje em dia isso não funciona mais, né? Então a gente transfere esse valor para esse inquilino que acabou de desocupar este imóvel. Mas uma coisa que eu quero pôr aqui como experiência para mim, porque eu tinha muito... Antigamente eu pensava que inquilino, olha só a minha mente, né? Vocês sabem que tudo a mente cria, amigos, tudo a mente cria, né? A mente tem um poder muito grande. E então, essa inquilina, ela estava muito irredutível. Olha, nós tivemos que fazer assim 2 cartas para ela, com resposta de e-mail dela. Ela só via, essa pessoa, essa inquilina, ela só via o ponto de vista dela, né? Então, aí começou aí um conflitozinho aí por e-mail, né? E também houve ligações que ela ligou e alterada, né? E só que ela alegava que no início, quando eles entraram no imóvel, que esse imóvel na verdade foi a filha dela que usou este imóvel, que demorou para a gente resolver algumas situações quando ela entrou no imóvel. Mas só que dentro da relação humana a gente sabe que é o ponto de vista dela, né? Foi o ponto de vista dela. Existem 3 itens, né? Que eu chamo sempre atenção, que é o ponto de vista do inquilino, né? Que é, no caso, ela. No ponto de vista, ela não sabe o que é que nós fizemos, né? Nesse meio tempo, ela não sabe, né? E depois, o que é realmente, o que aconteceu realmente, a verdade, né? A verdade verdadeira, que eu chamo. Então, por que foi demorado? Porque ela não soube que o trabalho, a nossa parte que nós fizemos, quando lá a filha dela entrou, que solicitou algumas coisas para fazer lá dentro do imóvel, que nós tivemos que entrar em contato, porque o proprietário tem que nos autorizar para executar as situações que estavam ocorrendo lá dentro. Então, e esse proprietário demorou. Ele demorou por quê? Porque ele quis orçamentos antes. Então, o fato, até eu concordei com ela. Não é que eu concordei com ela, eu disse para ela que, né? Mas na escrita lá do e-mail que nós passamos com ela, a gente disse que algumas situações a gente concordava com ela. Mas daí depois a gente começou a detalhar este e-mail e falando sobre o nosso papel como corretor, como profissional na área da administração deste imóvel. Esse meio, para mim, essa elaboração desse meio que foi feito, para mim foi assim uma aula realmente, né? E que daí eu realmente, na medida que nós se colocamos no lugar dela, e nós fizemos com que, através desse meio, ela enxergasse também que, além dos direitos dela, que ela tinha obrigações a cumprir nessa saída dessa vistoria. Então, isso é relação humana, gente. Eu sempre digo também e oriento as pessoas que vão iniciar dentro do ramo imobiliário, ela também tem que ter experiência nisso, porque nós profissionais, nós somos corretores, nós somos psicólogos,
nós somos advogados, nós somos... Olha, é uma montoeira de... Nós temos que entender um pouco de hidráulica, um pouco de elétrica, um pouco de construção civil. Nós temos que ver quais são as fechaduras, né? Lá as pessoas que trabalham com fechadura, com chaves. Nossa! Por fim, nós trabalhamos assim em várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso também se torna muito agradável para nós. Então, amigos corretores, amigas corretoras, o que eu digo para vocês é o seguinte: nós precisamos estar sempre atentos a essas situações, né? Como responder nessa hora para que realmente nós não iríamos retrucar ela, nós não iríamos entrar naquela mesma energia dela. E na medida que eu enxerguei isso, mudei a chave, né? Da forma como eu também estava vendo ela no outro dia, numa boa, parecia que não tinha ocorrido nada. Ela disse para nós que iria fazer tudo o que restava lá dentro e foi assim, numa paz incrível. Quero encerrar aqui com você, dizendo que eu estou num lugar lindo, maravilhoso, que é pertinho da minha cidade. Obrigada, até o próximo vídeo.